Eu já vi que chegou aqui algumas almas misericordiosas, né? Que estão usando de misericórdia para com a minha vida. Se você puder compartilhar, convidar alguém, né, para poder participar conosco fazer essa live, eu vou estar falando sobre dureza de coração. Vou falar sobre dureza de coração. Então, se você puder ir compartilhando, você que está me acompanhando aí, né? E se não tiver, quando você tiver o privilégio de entrar, você compartilha, né? Claro. Para a gente poder ir aqui falando alguma coisa, né? Falando da bondade de Deus. Então, eu vou aqui esperando um pedacinho, já dá certo, não tem muita pressa, não adianta correr. Se correr dá errado, se correr cai. Então eu vou aqui esperar. Esperar aqui, já chega, tá bom? E aí ganha, né? Quem vai acompanhando. É assim mesmo. Eu só me organizando aqui para iniciar, são 7h30. Eu disse que ia começar às 7h30. E nós vamos estar falando sobre dureza de coração. E hoje muitas pessoas estão com um coração duro. Nós endurecemos o nosso coração facilmente. E o que vai fazendo as pessoas endurecerem o coração é exatamente as decepções, né? Decepções que que nós vamos tendo ao longo da nossa caminhada. E quando a gente vai recebendo essas decepções, nós vamos nos esquivando, né, das pessoas, nós vamos deixando de acreditar nas pessoas, porque nós estamos decepcionados. Mas aí é que está o problema. Você não pode deixar decepção com as pessoas, ou com alguma situação, às vezes uma decepção com a igreja. Você não pode deixar que isso afete você. E aí a gente fica meio que incrédulo, né? Ficamos meio que incrédulos. E passamos a não confiar mais em ninguém. Mas me dê um tempinho aqui, eu vou só ajeitar aqui meu ventilador. Vai dar certo. Cheguei! Agora o vento deu legal. Agora não sei se tá trelando aí, se tá chiando aí pra você. Tá chiando aí pra você Deixa eu ver aqui. Se tá chiando aí pra você. Tá chiando aí pra você Tá não. Tá não. Pois bem, meus irmãos, eu não vou perder muito tempo, até porque o intuito da nossa live é falar sobre dureza de coração, independente de quantas pessoas estejam ouvindo ou não. A gente não é ainda aquele famoso, quando você entra na live, as pessoas se estapiam, né, para entrar. Mas no mundo da internet nada fica perdido. Uma palavra que a gente deixa para os irmãos, um estudo, um link, nada do que nós jogamos na rede social ele fica perdido. Fica aí. Enquanto houver internet, né, enquanto nós não formos não for tirado de nós esse direito da internet, porque estão aí querendo tirar, né? O Congresso está aí, o atual governo está aí pensando em sanciar as leis, né?
porque diz que a rede social está dando voz a todo mundo, a rede social é um perigo, estão aí tentando tirar o direito das pessoas, né? É um sistema comunismo, né, que infelizmente está entrando no nosso país, mas o que a gente pode fazer, né? Nós servimos a um Deus que cuida das nossas vidas e nós precisamos estar diante do Senhor e confiar nele. Não adianta ficar desesperado. Não adianta, meu Deus do céu, tá com a cabeça na parede, nada disso. Não se preocupe, fique tranquilo, vai dar certo. Então, como eu digo, vai ficar aí gravado no nosso Face, depois a gente baixa o vídeo, edita, joga só o que precisa ser jogado, joga no YouTube, mas vai dando certo. Ontem, na nossa igreja, o nosso culto abençoadíssimo ontem que o Senhor Deus nos deu, porque Ele é generoso conosco, Ele é bondoso, nós não merecemos, mas a misericórdia do Senhor, ela é de geração a geração. Nós abordamos um assunto ontem na igreja, e esse assunto que nós abordamos ontem foi a dureza de coração. E aí eu quero já deixar para você essa pergunta de retórica, para você que vai estar me acompanhando, para você que vai ver esse vídeo depois. Como é que está o teu coração? Em que ponto você pode dizer que há dureza? Em que ponto você pode dizer de que você está com o coração endurecido por alguma situação que aconteceu? Eu não consigo. Eu preciso já ver quem está entrando comigo, porque se você quiser entrar e quiser dizer algo, mandar um comentário, só para eu saber quem é que está por aqui, porque às vezes eu só vejo que tem alguém, mas não consigo ver quem me acompanha. Então, assim, nós abordamos ontem a questão da dureza de coração, como eu estava dizendo. Essa questão da dureza de coração, ela é muito séria, porque a dureza de coração ela acaba impedindo a pessoa de buscar a Deus, de acreditar. Sabe o que é uma mulher quando ela é casada e que o marido, ou o marido e a esposa apronta, ou o esposo apronta, e eles vão ficando com o coração endurecido porque não acreditam mais um no outro. E assim é a dureza de coração. Nós estamos vivendo uma geração muito boa, irmãos. A nossa geração que nós estamos vivendo é uma geração excelente. Por que é uma geração excelente? Porque é uma geração da tecnologia, da informação. Tudo chega muito rápido nas nossas mãos. Hoje nós temos um aparelho, como eu estou usando aqui, um aparelho de celular, e a gente consegue fazer transmissão para o mundo todo. Isso é um espetáculo. Mas ao mesmo tempo, trouxe às pessoas a dureza do coração. Por que trouxe às pessoas a dureza do coração? Porque nós passamos agora a ter informações daquilo que está acontecendo à nossa volta e ficamos decepcionados. Olha, nós nos decepcionamos com a nossa instituição religiosa, com os nossos pastores, com os homens e mulheres de oração, nos decepcionamos com os amigos, porque de repente a gente descobre aquilo que estava em oculto a partir de uma postagem, a partir de uma frase indevida, né? Alguém faz um desabafo na rede social, faz um desabafo no status do seu WhatsApp, e aí essa pessoa joga uma informação de uma decepção no WhatsApp. Imediatamente a gente já vê aquilo dali, já se chateia, e o nosso coração ele vai ficando duro. E se o coração vai ficando duro, o que vai acontecendo? Nós vamos deixando de acreditar nas pessoas, e quando nós deixamos de acreditar nas pessoas, isso é ruim. E aí eu estava vendo aqui um texto bíblico, se você quiser abrir a sua Bíblia, em Hebreus capítulo 3, foi um texto que nós pregamos na igreja ontem, e versículo 15, que diz assim, aqui a voz de Deus ela pode ser ouvida ou rejeitada, e a voz de Deus é o Evangelho, que pode ser ouvida ou rejeitada. Aí ela diz assim, entretanto, a exortação qual é a exortação? Aí ele diz, a exortação hoje, agora, né? Se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações,
como no dia da provocação, né? Como no dia... E qual é a provocação? Aí vamos entender esse negócio dessa provocação. Quando você é provocado, quando alguém te provoca, né? Quando alguém chega e diz aquilo que você não quer ouvir, quando chega uma pessoa e faz aquilo que você não quer que ela faça, aquilo que você já pediu, não faça isso. É igual sabe, uma criança, quando você tem seu filho, que você diz, menino, não faz isso, aí o menino vai e faz. Aí esse menino, tu tá me provocando, não é? Então essa provocação, é exatamente isso que está acontecendo. E o escritor, ele está dizendo no dia da provocação. Aí veja o Hebreus capítulo 3, versículo 16. Porque algum daqueles que tinham saído da terra do Egito, com Moisés, depois de terem ouvido, provocaram-me ainda mais, provocaram ainda, que não todos. Então aqui, irmã Adriana Ribeiro, um abraço à senhora, nosso querido amado irmão Teclinha, Deus está dizendo assim, porque vocês começaram e me provocaram. É claro que não foi todos. Eu acho interessante, viu, irmã Adriana, que a irmã Cristina, que eu estou conseguindo visualizar aqui, alguém que fala comigo, de que até Deus, ele é tão sábio que ele diz assim, não todos. E aí é um problema quando a gente generaliza, diz, os irmãos estão todos acabados. Não, senhor, alguns, ainda tem homem de Deus, ainda tem mulher de Deus, né? Então quando você olha para isso aqui, aí eu quero levá-los, obrigado, Deus abençoe, irmã Adriana. Olha, aí está em Umirim, né? Coisa boa, glória a Deus. Dê um abraço aí no nosso amado irmão Teclinha. Venha no Tururu, rapaz, visitar nós. É que pode ser tão pertinho. Você não vem aqui nos visitar, diga, irmão Teclinha, que venha louvar o Senhor Jesus conosco aqui na igreja. Vai ser uma alegria receber. E aí veja, irmãos, Hebreus 3 e 7, que ele diz assim, por isso, segundo nos diz o Espírito Santo, se hoje escutardes a sua voz, aí ele está dizendo, não endureçais o vosso coração, como no tempo da provocação, no dia da tentação no deserto. Porque assim, qual é essa provocação? É aquilo que é feito que lhe desagrada. A mulher disse, o marido está me provocando, porque às vezes a mulher diz para o marido, não faça isso, aí ele faz. Mas tu está me provocando, Menino, deixa de estar me provocando. Então veja o que Deus está dizendo. Então essa provocação, ela endureceu o coração, tanto de Deus como dos homens. Por que de Deus? Quando o povo estava no Egito, Deus disse assim, e Deus endurece o coração de Faraó. Aí Faraó vai, e acocha o povo para o povo não sair. Então é a provocação. Quando eu volto para a atualidade, tô aguardando, viu, irmão? A promessa está gravada, viu, irmão Adriano? Estou vendo aqui. Então, a dureza do coração não é uma doença hereditária, tá certo? Mas é uma doença adquirida. Adquirida pelo quê? Adquirida pela decepção, adquirida pela ingratidão, adquirida pela desonestidade de alguém, adquirido porque alguém nos fez o mal. Então a gente começa a adquirir essa dureza do coração. E aí essa dureza tem que ser tratada. Jesus, no tempo que ele estava conosco, quando ele lidava com os judeus, quando ele lidava com os publicanos, com os fariseus, discípulos, com aquelas pessoas, ele soube bem como lidar com essa situação de um povo com o coração endurecido. E aí o Senhor Jesus vai fazer uma repetição do livro do profeta Isaías, que está no capítulo 5, capítulo 6, versículo 8 e 9, que ele repete em Mateus 13, que diz assim, e nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo, ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo, vereis, e de maneira alguma percebereis. Veja só, porque o coração deste povo se endureceu, e com ouvidos ouviram tardiamente e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos. Escute, olha aqui, irmãos, nem entendam com o coração, nem se convertam, aí eu os cure. Então observe
que o Senhor está dando a eles a possibilidade de cura, a possibilidade de restauração, porque se eles me ouvem, se você ouve a palavra do Senhor, então o que acontece? Você é curado. Aí veja o Mateus 13,16, mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem, pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejavam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então o Senhor Jesus estava dizendo que aquele povo estava com o coração endurecido, como está nos dias de hoje, por conta das decepções. Então, se há decepção na vida das pessoas, eles deixam de crer na ação de Deus. Então, quando nós temos um coração endurecido, nós não somos capazes de identificar as benévolas de Deus, irmã Nazira. Deus abençoe a senhora. Nós não somos capazes de identificar, irmãos, as benévolas de Deus. Por quê? Porque o coração está duro. E se o coração está endurecido, eu não entendo, eu não consigo compreender, irmão Yuri, eu não consigo entender quando Deus está falando comigo, porque o coração está endurecido. E se o coração está endurecido, precisa haver um tratamento. Quando você tem problema de coração, você vai no cardiologista, ele vai passar uma esteira, ele vai passar uma atividade física para você fazer, para o teu coração ser tratado. E o Senhor Jesus traz um tratamento para o coração. E qual é esse tratamento? O Senhor, ele é enfático. Por que ele é enfático? Minha querida prima Milena, irmã Alvani, por que ele é enfático? Porque ele diz aqui para mim, no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, também vos darei. E aí o Senhor está dizendo, olha, se você está com o coração endurecido pela decepção, está endurecido por uma situação, irmã Adriana, o que ele está dizendo? Eu vou dar para você um coração novo. Então, se há um tratamento para essa mudança, para esse novo comportamento do coração, Deus está dizendo, se o teu coração está endurecido por conta da religiosidade, da falsidade, que nós somos visitados por isso, mas nós não podemos, irmãos, querer que as pessoas sejam sempre do jeito que nós planejamos. Nós vamos nos decepcionar com as pessoas e naturalmente o coração vai ficar duro. E o que é que eu faço? É deixar que Deus coloque um coração novo, porque ele diz, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Está lá em Ezequiel, capítulo 36, e versículo 26 e 27. E te darei, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha só, irmão, que coisa linda. E ainda porei dentro de vós o meu espírito. Olha aqui a promessa de Deus. E farei com que andeis nos meus estatutos, ou seja, absorva a minha palavra, e guardeis as minhas ordenanças. Aí o Senhor vai e diz, através do profeta Ezequiel, e observai. Mas aí, meus irmãos, como é que nós lidamos com o coração duro? E aí vem características de um coração duro, viu, irmãos? Irmã Avani, irmã Adriana, irmã Milena, tem característica. Tem característica de um coração duro, meu amado irmão Yuri, presbítero Yuri. A característica qual é? A primeira coisa, surdez espiritual. Surdez espiritual viu, irmã Nazira, a senhora que me acompanha, olha, surdez espirituais. E o que é a surdez espiritual? A surdez espiritual, ela amordaça a boca, né? A boca do servo do Senhor, amarra as mãos do camarada e acorrenta os pés. Ele não consegue falar, não consegue pegar e não consegue andar, porque há surdez espiritual na vida deste homem. Então, se há essa surdez espiritual, o profeta Isaías foi muito enfático quando ele disse lá no capítulo 55, versículo 3, inclinai os vossos ouvidos. Inclinai os vossos ouvidos. Aí ele diz assim, vinde e ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um pacto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências prometidas
a Davi. Olha só, irmãos, que interessante. Quando você está doente do coração, você precisa ir no cardiologista, certo? Então você tem que ouvi-lo. Se o teu coração está endurecido, qual é o conselho? Vá a Deus e escute, incline os ouvidos, não é? Jeremias 26:13, agora pois melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e Ele destinará do mal, ou desistirá, depende da versão, do mal que falou, ou daquilo que foi projetado. Não é que Deus vai fazer o mal, é a permissão daquilo que está para acontecer. Ele vai guardar, porque você abrandou o coração. O irmão escritor em Atos dos Apóstolos diz que pois nós não podemos deixar de falar as coisas que temos visto e ouvido, porque um coração que não está endurecido, ele vê e ele ouve, porque a característica é a mão amarrada, os pés amarrados, a surdez. Então precisa haver uma cura. Se há uma cura, se há essa cegueira, porque é uma das características do coração endurecido, há também a surdez e a cegueira. Olha que coisa. Primeiro, o que nós nos deparamos, uma característica de um coração endurecido, é a surdez espiritual. E a segunda é a cegueira espiritual. E o que seria a cegueira? A cegueira é o desejo ou a indisposição de não ver a causa da cegueira espiritual. Então ele não consegue. ver, porque Isaías capítulo 45, versículo 22 diz: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou, porque eu sou Deus. Aí ele diz: não há outro. Miqueias diz assim: eu, porém, confiarei no Senhor e estabelecerei no meu Deus a minha salvação. Aí ele disse: o meu Deus ouvirá. Porque a cegueira espiritual, ela amordaça, impede que você vá, e você não terá disposição para ver as causas, os milagres, as bênçãos do Senhor nosso Deus. Eu acho interessante que o livro de Eclesiastes 7:13, ele diz assim: considerai as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Tem coisa, irmão, meus amados, que somente Deus vai resolver. Aí eu quero te fazer uma pergunta: qual é a causa que você tem diante de Deus hoje? O que você quer que Ele resolva? Qual a porta que você quer que Ele abra? Se tem algo que está fora do lugar, só Ele vai consertar. Então, creia naquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mas ainda uma outra característica dessa cegueira espiritual, e aí se você quiser abençoar alguém, conhece alguém que está cego, espiritual, e está com surdez espiritual, compartilha esse vídeo e manda aí para ele ver se ele aprende alguma coisa. Então, qual é uma outra característica? Compreensão limitada e distorcida da realidade. Sabe o que é aquele camarada que é cego, que todo mundo está vendo e ele não vê? É igual aquela pessoa que ama demais, né? O cara está errando, mas ele não acredita. Fulano fez isso. Não fez não. Aquela mãe que às vezes não vê o mal feito do filho. Aí o filho está errando e ela está acobertando, passando a mão na cabeça dele. Não, meu filho não faz isso. Por quê? É uma característica da cegueira, ou do coração duro, né? Uma característica do coração duro, compreensão limitada e distorcida da realidade. Mateus capítulo 13, versículo 15, porque o coração deste povo se endureceu, e com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos. Então tem gente que está com os olhos fechados. O coração endurecido, quando esse coração está endurecido, existe a falta do entendimento. Não há entendimento. Por que não há entendimento? É igual a questão do fermento dos fariseus. Lembra dos fermentos dos fariseus? Lá de Marcos capítulo 8, quer ver aqui? Olha só, Marcos capítulo 8. Oi, irmã Adriana, meu coração se alegra de ouvir a senhora dizer isso. Deus abençoe, irmã Adriana, a sua vida. Veja o que ele diz aqui.
em Marcos capítulo 8, versículo 10, ele vai trabalhar exatamente sobre essa questão do fermento dos fariseus, porque ele vai e diz assim para nós, veja assim, Marcos capítulo 8, versículo 10, vou ler aqui 2 versículos. Imediatamente entrou no barco com os seus discípulos e foi para as regiões de Dalmanatuta. E vieram os fariseus e começaram a discutir com ele, e derramando-lhe um sinal do céu para o experimentarem, suspirando profundamente em seu espírito, diz: por que pedes esta geração um sinal? Em verdade vos digo que esta geração não será dada sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco. Os discípulos, os fariseus, vão chegar e vão pedir do Senhor Jesus sinal. E ele vai dizer: peraí, que sinal eu vou dar para vocês? Porque eles estavam querendo, exatamente por conta da compreensão limitada e distorcida da realidade, eles não conseguiam entender o que estava acontecendo, ou seja, o coração endurecido, não há entendimento. Os fariseus, os publicanos, os herodianos, alguns religiosos não entendiam o que estava acontecendo naquele momento. Então é a compreensão limitada. Escute bem, irmão, às vezes Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando na sua família, Deus está fazendo alguma coisa e você não está entendendo, você não está compreendendo aquilo que Deus está reservando para você. Por quê? O coração está duro. E se o coração está duro, eu não consigo entender a ação de Deus. Mas qual é uma outra característica do coração duro? Nós já temos uma terceira, aliás, uma quarta, faz a pessoa rejeitar os esforços de Deus para a sua conversão e cura. Por que ele está rejeitando? Às vezes a gente está conversando com alguém que, às vezes um esposo ou uma esposa que passou por uma traição, e o esposo ou a esposa se ajeita, se organiza, passa a ter uma vida novamente bem direitinha, e o marido ou a esposa, um não acredita no outro, porque a pessoa passa a rejeitar os esforços que o outro está fazendo. Então uma pessoa com o coração endurecido rejeita exatamente aquilo que nós dissemos lá de Mateus 13:15, que ele diz assim: porque o coração deste povo se endureceu, com os seus ouvidos ouviram tardiamente, ou seja, é tarde, a pessoa não consegue compreender o que Deus está fazendo. Jeremias, lá no capítulo 5, versículo 21, ele diz assim: ouvi agora isto, ó povo insensato, sem entendimento, que tendes olhos e não vedes, que tendes ouvidos e não ouvis. Porque o coração endurecido faz a pessoa rejeitar os esforços de Deus. Deus está trabalhando por uma causa que você tem colocado nas mãos dele. O Senhor nosso Deus está trabalhando pela tua família. O Senhor nosso Deus está entrando em providência pela tua casa. Mas aí eu creio o seguinte: você crê e eu creio, sei que Deus vai fazer. Olha aí as coisas, que coisa boa. Olha aí, então vai aparecer mel, Jesus, glória. Então, veja só, ele está dizendo para mim que há uma questão, porque Deus está querendo trabalhar e o coração endurecido rejeita os esforços de Deus. Vai haver milagre na sua casa. Você crê assim? Eu posso dizer como profeta de Deus para você que está me acompanhando agora e para você que vai acompanhar depois, porque sempre quando a gente deixa uma gravação nas redes sociais, as pessoas assistem depois, fazem seus comentários, e eu creio em milagre na sua vida. Então, por que as pessoas rejeitam o milagre de Deus? Veja só, 1 João 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, que contemplamos, as nossas mãos apalparam, né, a respeito do verbo da vida, porque Deus fez, meu querido Itamar, eu acho que o irmão Itamar é lá de Jaguaruana, se não estiver enganado. Quando Deus faz alguma coisa para as nossas vidas, Ele age, só que às vezes o nosso coração está endurecido, e eu rejeito Deus, porque uma das características de um coração endurecido. Mas aí nós temos uma segunda situação.
coração espiritual duro, vida cristã deformada ou comprometida. Por quê? Tem a dureza de coração. A dureza de coração tem as consequências que nós falamos, mas também o coração espiritual duro, vida cristã deformada ou comprometida. Por quê? Por quê? Aí eu vou lhe explicar aqui. Primeiro, quais são as doenças de um coração endurecido? Porque tem doenças. Primeiro, doenças de um coração endurecido. Primeiro, tem mais, mas não desfruta. O Senhor coloca para ele, mas ele não pega. Sabe aquilo que você tem dentro da sua casa? Sabe aquele quarto da bagunça que você coloca tudo lá dentro e depois nem mesmo você sabe o que tem lá? E aí você precisa, vai no mercado e compra e depois descobre que tem? Pois é, tem, mas não desfruta. Por quê? Porque o coração espiritual duro, vida cristã deformada ou comprometida. E aí vem doença de um coração endurecido. Qual é? Tem, mas não desfruta. Sabe, mas não faz. Mateus 23:3. E portanto tudo que vos disseram, isso fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras, porque dizem e não praticam. Eu não sei se meus irmãos que estão me acompanhando aqui lembram daquele texto de Lucas capítulo 15, quando o Senhor Deus fala com o pródigo que sai de casa, depois o pródigo volta. Quando ele volta, o pai dá roupa nova para ele, dá um anel nos seus dedos, mata um animal, faz uma festa, se alegra com a volta do filho. Mas o que ficou? Ficou meio chateado, emburrado, com a cara virada, zangado. E aí ele disse: meu filho, tudo que é teu, tudo que é meu é teu. Ou seja, ele tinha, mas não desfrutava. Por quê? Porque o coração era endurecido. Tiago capítulo 4, versículo 17, a Bíblia diz assim: aquele pois que sabe o bem e não faz, comete pecado. Então, se você sabe o que Deus preparou para você, o que está reservado para a sua família, o que está reservado para a tua casa, o milagre que foi preparado, mas o teu coração está duro e você não consegue ter essa percepção, então está ruim, você está pecando. Porque Deus já preparou algo para a tua vida. Deus já preparou algo especial para a sua família. O Senhor nosso Deus já tem reservado algo para ser colocado dentro da tua casa, no meio da tua família. Mas só que, irmãos, o coração endurecido impede a pessoa de ouvir o que Deus fala. E aí nós temos uma segunda causa desse coração espiritual duro, de uma vida cristã que tem uma vida cristã deformada ou comprometida. E aí vem essa doença do coração endurecido: tem, mas não desfruta, sabe, mas não faz, parece, mas não é. Aí lembra da propaganda do Denorex, né? Parece, mas não é. Parece remédio, mas não é remédio. Parece, mas não é. Mateus 6:16. Quando jejuares, não vos mostreis contristado como os hipócritas, porque eles desfiguram seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. E em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 23:17. Insensatos e cegos, pois qual é o maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Então Jesus está dizendo: mas vocês parecem, mas não é. Parece crente, mas não é. Irmãos, que dificuldade nós temos hoje dentro das nossas instituições religiosas. Que dificuldade, irmão, nós temos dentro das nossas igrejas. Não é? E eu não estou falando da igreja que eu pastoreio, estou falando de uma forma geral, do evangelho. Hoje, irmãos, nós estamos numa dificuldade tão grande desse evangelho, que as pessoas estão endurecendo o coração por conta das pregações que tem, pregações triunfalistas. Ninguém quer mais ser corrigido, o camarada mais desmantelado do que carreira de pato. Mas eu estou dizendo que Deus vai abençoar? Não, meu irmão, a gente precisa colocar a nossa vida diante do altar. É bom a gente receber promessa, que coisa boa, irmão. Eu fico alegre quando tem uma promessa, né, irmã? A irmã Adriana, eu fico feliz quando eu recebo uma promessa de Deus. Mas, irmãos, como é que eu posso
como teve aqui um caso de uma dessas pregadoras, dessas influenciadoras digitais que foi convidado para um casamento, e lá, um casamento de dois moços, e lá ela profetizou, levou aquela palavra, e foi aquela confusão na mídia, todo mundo saiu cancelando. Por quê? Porque são duas pessoas que dentro do padrão bíblico não combinam. E aí eu não posso chegar para essas pessoas e dizer que Deus está dando para elas uma semente, porque eu estou mentindo. Eu tenho que amar essas pessoas e mostrar para elas que há salvação, que precisa ter conserto. Mas o coração endurecido parece, mas não é. Isso é uma enfermidade de um coração duro. Mas como tratar um coração espiritual endurecido? Porque eu preciso tratá-lo. Provérbios 4, 23, guarda com toda a diligência o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, como é que eu faço isso? Primeiro, não deixando a fé estagnar no seu relacionamento com Deus. Não deixe, olha, irmãos, não é fácil. Tem vezes que nós estamos abatidos, angustiados. Tem vezes que nós estamos sofrendo porque as coisas não são como nós queríamos. Nós sofremos porque falam mal da nossa vida. Nós sofremos porque as pessoas às vezes nos perseguem, porque as pessoas não nos entendem. E às vezes, naturalmente, nós caímos na nossa fé, porque o coração começa a endurecer. E o que é que eu faço? Eu tenho que correr para os pés do Senhor Jesus. Eu tenho que correr para o Senhor e pedir misericórdia. Jesus, tem misericórdia da minha alma. E aí o Senhor com certeza vai ter misericórdia da minha alma. Então, não deixe a fé estagnar. Não deixe o seu relacionamento com Deus cair na rotina. Irmãos, é um negócio ruim esse negócio de rotina, né? Eu acredito que não existe ninguém que entenda mais de rotina do que uma dona de casa. A dona de casa, irmã Simone, a dona de casa entende de rotina. Por que ela entende de rotina? Ela levanta de manhã, roupa para lavar, café para fazer, para cuidar do marido, casa para arrumar, aí almoço, termina almoço, lava a louça. Quando termina de lavar a louça, não dá tempo para fazer nada, já está voltando, já é a hora da janta, porque tem uns maridos gulosos que gostam de jantar, né? O irmão Teclen gosta de jantar, irmã Adriana. Ei, irmã Simone, o abençoado gosta de jantar. Aí tem que preparar. Eu não janto, né, irmãos? Há muitos anos que eu não janto. Eu evito, né? Então, assim, mas é uma rotina. Aí a irmã termina um dia, quando levanta, novamente a mesma rotina. Ô negócio ruim. Ô negócio ruim. Né? Porque é a mesma coisa. E aí às vezes o marido diz assim: mas essa mulher não faz nada. Eu disse: meu irmão, deixe de ser mala sem alça, rapaz. Vai ficar no lugar da mulher, vai fazer as coisas por ela um dia. Manda ela ficar sentada um dia todinho no sofá e vai fazer as coisas por ela, para você ver o que é rotina. Então essa rotina ela acaba conosco. Essa rotina ela pode ser dentro da igreja. Ela pode ser dentro da igreja. Essa rotina pode ser na tua vida espiritual. E o que seria essa rotina? Eu lembro, irmão, gosta, né, irmã Adriana? Misericórdia. Por isso que aquela alma tá assim meio cheinha, irmã, confortável. Ô Jesus, misericórdia do seu irmão Teclia. Eu tinha um pastor que ele dizia assim: tem irmãos que ele já está tão acostumado com a rotina que ele faz a oração dele, ele grava, certo? Ele grava a oração, e aí de noite ele faz só o seguinte: ele aperta o play, ouve a oração, diz amém, vai dormir. Então é a rotina. Então, segundo, precisamos estar trocando uma vida de hipocrisia por uma vida de autenticidade. Porque aqui, irmãos, e esse que é o problema. Qual é o problema dessa questão da hipocrisia? É porque às vezes, aí eu vou me incluir, às vezes nós somos, às vezes eu sou hipócrita. Então esse é o nosso problema. Esse é o nosso problema. Às vezes nós somos. Cobramos do outro aquilo que nós fazemos, exigimos do outro aquilo que nós transgredimos. E às vezes a gente faz isso é hipocrisia.
Às vezes a gente quer que o irmão seja o que nós não somos. Irmão, você não fala da vida do outro, mas a gente fala. Irmão, você ande direito, mas a gente não anda. Irmão, você não mente, mas a gente mente. Então, às vezes é querer desfrutar uma graça que nós não temos. Então, eu vou tratar esse coração espiritual endurecido dessa forma. Veja aqui o que diz o Salmo 51, Salmo 51 e versículo 10. Olha só, irmãos, que interessante. O Salmo 51 e versículo 10. Porque, é 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro do meu interior um espírito estável. Então, o salmista está pedindo para que haja esse restaurar, não é? É verdade, para que haja esse restaurar nosso, para que nós possamos limpar a nossa alma. E como nós erramos? Não pense que eu estou aqui, irmãos, porque o pastor Jofré Moraes é diferente. Não, senhor, meu querido, não, senhor, não, senhor, não, senhor. Você só vai saber quem eu sou se você passar o mês orando comigo, comendo sal comigo. Porque é muito fácil, meu amado irmão Silvano, aí da cidade de Jaguaruana, é muito fácil nós vivermos uma vida virtual. É fácil, irmão, olha aqui para mim, aí eu estou aqui no meu gabinete, né, no meu escritório aqui, fazendo uma live, tudo direitinho, sermão aqui na minha frente, bíbliazinha aqui, tudo direitinho, tudo organizado, um ventiladorzinho ali, uma luzinha para cá. Só que esse é um mundo criado. Quando ele está falando que nós temos que ter uma vida sem hipocrisia, que é o Salmo 51, versículo 10, cria em mim, ele está mandando criar. Aí eu vou voltar para os irmãos lá para Ezequiel 36 e 26. Então, se ele está pedindo para criar, e esse Salmo 51, irmãos, é um salmo de contrição. Por que é um salmo de contrição? Davi havia pecado com a Batseba, havia transgredido, e ele faz esse salmo de contrição e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim o meu interior, ou seja, um espírito estável. E o que é isso? Irmão? Sabe o que é o espírito estável? É dependência. É você que tem que depender de Deus. Dependa de Deus. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deixe o Senhor nosso Deus fazer um milagre. E aí eu quero concluir essa palavra deste momento dizendo assim, um coração quebrantado e contrito não despreza. O Senhor não despreza. Por que ele não despreza? Porque ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito estável. Então é um coração que não endurece. Irmão, meu querido presbítero Gleison, da cidade de Chorozinho, um abraço aí toda a família, irmão Alisson Farias, Deus te abençoe, todos vocês que nos acompanham. Então, depois vocês vejam, irmãos, por gentileza, depois veja essa mensagem, é muito boa, anote os tópicos dela, tem muita coisa boa aqui, irmãos, em nome do Senhor Jesus. Então observe aqui. Foi o que nós falamos lá atrás em Hebreus capítulo 3, versículo de número 15, e Hebreus capítulo 3, versículo de número 7, que são duas equações de dois textos que estão se coadunando, que ele está dizendo: se ouvides a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, como fizeram os homens no dia da provocação. Não é da provação, irmão. Algumas versões dizem provação, mas não é provação não, é provocação mesmo, viu? Então, aí ele está dizendo assim, é um coração assim, quebrantado, um coração assim, Parque Albano, Deus abençoe, ovelha do pastor Wellington, dê um abraço lá no nosso querido pastor Wellington, viu? É uma bênção de Deus. Então, veja só, um coração assim como quebrantado, contrito,
Esse coração é a senha de acesso. Sabe aquela senha que você tem para entrar no teu aplicativo, para entrar na tua conta virtual, para tirar aqueles dólares, né? A tua senha para acessar qualquer informação que isso é destinada a você. Então, se o teu coração é quebrantado e contrito, esta é a senha para você ter acesso a Deus. Então, quando estamos em aferição, quando há esse análise do coração, nós vemos formigar um tratamento de um elefante, ou seja, um riacho do tamanho do mar. Por quê? Porque quando você está em luta, um probleminha desse tamanho você vê do tamanho de um elefante. Você pega um copo d'água, derrama, chama logo de mar, porque não há senha de acesso a Deus para restaurar a sua alma. Quando oramos, a formiga desaparece. Quando oramos, o elefante vira formiga, porque você viu o problema do tamanho do elefante, mas você não está orando. Quando você ora, o mar de problemas vira um copo com água. Então, é exatamente o resultado, irmãos, de um coração que está buscando a face do Senhor nosso Deus. Ezequiel, capítulo 22, versículo 14, diz assim, ó: poderá estar firme o teu coração? O Ezequiel pergunta. Poderão estar fortes as tuas mãos no dia em que eu tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse, eu, o Senhor, farei. Então veja, meus amados, como Deus trabalha conosco. Veja como é a ação desse Deus. Então a pergunta que eu faço para você: o teu coração está endurecido por conta de uma decepção, por conta de uma luta, por conta de uma perseguição? O teu coração está endurecido e você tem pensado em parar? Você tem pensado em abandonar aqueles que estão ao teu lado porque você se decepcionou? Eu também já me decepcionei tantas vezes. Mas são pessoas. Isso é verdade, irmã Simone. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Essa dificuldade do coração endurecido não permite que nós voltemos ao primeiro amor. Por que não acontece? E aí eu vou lembrar os meus irmãos porque que esse coração está endurecido. Porque houve decepção. E quando o coração está endurecido, existe característica: surdez espiritual, então cegueira espiritual, compreensão limitada e distorcida da realidade, faz a pessoa rejeitar os esforços de Deus para a sua conversão e cura. E aí, esse coração que está endurecido, fica agora um coração espiritual duro. Por quê? Se ele tem um coração espiritual duro, então ele tem uma vida cristã deformada, como nós falamos aqui atrás. E aí, vem doenças. Essas doenças, o que é? Tem, mas não desfruta. Sabe, mas não faz. Parece, mas não é. E aí, como é que você vai tratar? Nós falamos aqui como tratar. Não deixa a tua fé cair na rotina. Troque uma vida de hipocrisia por uma vida de autenticidade. Seja autêntico. E o que é ser autêntico? E aí, irmãos, é interessante, eu já pastoreio desde o ano 2000, né? Então já pastorei diversas igrejas, congregações, campos, setores. Então já desde o ano 2000 que eu pastoreio. E às vezes nós encontramos pessoas: pastor, eu sou sincero. Só que às vezes o problema da sinceridade é quando a sinceridade vem com a faca na mão. E essa sinceridade, você pode dizer uma verdade para uma pessoa sem feri-la. Só que às vezes aí eu não estou me excluindo, às vezes nós fazemos isso, nós ferimos o outro porque há sinceridade demais. Até a sinceridade precisa ser com cuidado para não machucar, porque às vezes o irmão tá fraco, às vezes o irmão está precisando de uma palavra de conforto, e aí a gente chega daquela palavra, em vez de ajudar o irmão, mata o irmão. Então, meu irmão, minha amada irmã, você que me acompanhou, você que me deu o privilégio de estar comigo
durante esse período dessa transmissão dessa live. Eu quero expressar minha gratidão a Deus e espero que o Senhor nosso Deus tenha falado com meu irmão ou com a minha irmã. Se Deus falou com você, eu quero lhe pedir um favor. Mande esta live para alguém. Compartilhe, mande um link para alguma pessoa e diga: olha, escuta aí. Se você está com o coração endurecido, escute esse aí. Isaías capítulo 6, versículo 10. Engorda o coração deste povo e endureceu-lhe os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, e não venha ele a ver com os seus olhos, e a ouvir com os seus ouvidos. Deixa eu ver aqui. Seus ouvidos, e a entender com o seu coração, e a converter-se e a ser sarado. É isso aí, meu querido irmão Alisson. Que seja assim, que nós possamos pegar essa palavra e guardá-la na nossa alma, no nosso coração. Então, muito bem, o fechamento aí da palavra com Isaías capítulo 6 e versículo 10. Então, precisamos sermos sarados, curados. E só quem pode curar uma alma contrita, só quem pode curar uma alma batida é o Senhor. Mas como é que Deus vai curar a sua alma? Quando você se dispor a entrar diante da presença do Senhor nosso Deus e pedir a Ele, para que Ele possa sarar a tua alma. Então, não deixe que as decepções da vida, não deixe que os problemas que tem te cercado, deixe o teu coração duro. Sabe, irmão, minha irmã, você que já trabalhou na igreja, você já fez tantas coisas dentro da igreja, você já se envolveu na igreja, se decepcionou com a igreja. E aí, eu não estou falando de igreja mística, eu estou falando de igreja e instituição. Você já fez algo dentro da instituição que você serviu, mas de repente você foi maltratada, e aí você deixou de lado aquilo que você fazia. O coração endureceu, e aí você disse: nunca mais eu faço isso. Não, deixa eu te dar um conselho. Volte e faça para o Senhor, porque você não está fazendo para o teu pastor, você não está fazendo para a tua instituição, você está fazendo para o Senhor, e é Ele que vai recompensar a tua alma. Então, que Deus abençoe meu amado irmão. Eu quero terminar essa live expressando a minha gratidão a todos vocês, e quero terminar orando e abençoando a sua casa em nome do Senhor Jesus. Querido Deus e Pai amado, eu quero expressar minha gratidão a cada um dos meus irmãos e a cada uma das minhas irmãs que nos acompanhou, Senhor, no período desta live, que está desde o início, que ficou um pedaço, entrou, saiu, não importa. Que cada um deles receba da tua graça sobre a sua casa, sobre a sua família. Assim, Senhor amado, é que eu venho te pedir nesta hora, louvar, e te pedir que as pessoas que vão ouvir essa live mais na frente, que esta palavra, esta ministração, ela possa trazer ao coração dos meus irmãos um confronto, e o coração endurecido possa tornar-se um coração mole para a glória do teu nome, e que ele seja restabelecido e volte a fazer a tua obra como antes. É o que eu te peço em nome de Jesus. Deus abençoe os meus amados irmãos. Para nós foi um prazer, uma alegria, um privilégio. Amém, irmã Adriana? Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a minha amada irmã, que entre em providência na causa que você tem colocado diante dele, porque o nosso Deus, ele é Deus de milagre, irmã Adriana, e pode ter certeza, estaremos orando também pela senhora, que o nosso Deus abençoe a sua vida, irmã Adriana, a sua causa. E o que eu digo para minha irmã é não desistir, não baixar a cabeça, olhar para frente e saber que aquilo que Deus tem reservado para a sua vida vai acontecer, quer o inimigo queira ou não. O projeto de Deus não perde validade. Deus abençoe a todos, Pai do Senhor Jesus, e fica atento a uma próxima live, permitindo o nosso Deus.